Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Vitor Bandeira, sou biólogo, mestre em ecologia e consultor ambiental. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a fotoidentificação na conservação do boto cinza, certo? Eu queria primeiramente agradecer ao pessoal do CONAS pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte desse grande congresso online, né? A gente vai falar um pouco aqui sobre uma técnica que vem sendo bastante utilizada nos estudos com cetáceos. Ao longo da palestra eu vou falar um pouco geral sobre os cetáceos e depois dar um enfoque nesse estudo na conservação dos cetáceos, certo? Então, à medida aqui da apresentação, eu vou trazer algumas informações aqui para vocês sobre a técnica, sobre como ela é utilizada e a utilização dela de uma forma mais prática na conservação do boto cinza, beleza? De antemão, eu queria pedir desculpas porque eu estou gravando aqui esse vídeo, essa palestra, porque eu ainda não sei se no dia da apresentação eu estarei em campo. Então eu estou gravando para poder prevenir, né, para que eu consiga dar essa palestra para vocês. Mas caso eu não esteja viajando ou em campo, eu estarei no bate-papo para tirar qualquer dúvida de vocês, beleza? Então vamos lá. Bom, então para dar início aqui à palestra, né, eu coloquei aqui um pouco do que a gente vai falar, só para a gente se organizar. Então a gente vai falar um pouco da fotoidentificação, da técnica, do conceito do que é a fotoidentificação, como essa técnica surgiu, né, como ela foi utilizada nos estudos com cetáceos, depois os tipos de estudos que já foram feitos com essa técnica. Depois a gente vai afunilar um pouco, vai falar mais especificamente do boto cinza, né, algumas informações gerais sobre a espécie e, por fim, a aplicação da fotoidentificação na conservação do boto cinza aqui na Baía de Todos os Santos, que foi o estudo que eu realizei junto com o projeto Boto Cinza, em parceria com a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e o Laboratório de Ecologia Acústica e Comportamento Animal. Então, o conceito da fotoidentificação é que ela é um método não intrusivo, ou seja, é um método que não tem uma interferência direta no indivíduo que você vai estudar, né? Você não precisa capturar esse indivíduo, né? Que consiste na identificação por fotografia através de marcas naturais, como padrão de coloração nas nadadeiras, além de marcas de predação, como cicatrizes. Essas marcas elas podem trazer informações valiosas sobre dinâmicas populacionais, comportamentais, alimentares, dentre outras. Bom, a fotoidentificação ela foi desenvolvida entre a década de 60 e 70. Né? Inicialmente ela foi criada para ser utilizada com animais terrestres e para conseguir identificar um indivíduo do outro. Né? Essa identificação individual ela é feita através de marcas naturais, como eu falei anteriormente, do padrão de coloração de um animal, de cicatrizes presentes nesses animais, ou também através de marcas artificiais. O uso de marcas artificiais é muito utilizado nos estudos com aves. Essas aves são capturadas, é feito o anilhamento dessas aves, né, onde são colocados pequenos anéis coloridos na pata, no tarso desses animais. Esses anéis eles seguem um padrão de coloração, por exemplo, um anel vermelho, um verde, um azul e um amarelo. Né? Um indivíduo vai ter esse padrão. Quando outro indivíduo for capturado, vai seguir outro padrão e vai ser catalogado. Assim, quando esse indivíduo for recapturado ou só apenas fotografado, é possível saber que indivíduo é aquele e fazer um monitoramento com esse indivíduo. Logo depois, essa técnica ela foi adaptada para os estudos com cetáceos. Né? Na década de 70, essa técnica foi desenvolvida para o reconhecimento individual dos golfinhos nariz de garrafa, o Tussops truncatus. Né? Porém, só 10 anos depois, essa técnica começou a ser aplicada aqui no Brasil. Porém, só na década de 90 que iniciou-se a criação do banco de dados, onde essas imagens eram armazenadas e eram utilizadas para posteriores comparações quando alguns indivíduos eram fotografados e aí queria se determinar se era o mesmo indivíduo ou se era um indivíduo novo. Mas alguns de vocês podem estar se perguntando: o que são cetáceos? Bom,
Cetáceos, até pouco tempo, era uma ordem que reunia as baleias, os golfinhos e os botos. Mais recentemente, através de dados moleculares, foi descoberto que os cetáceos surgiram dos Artiodactylas. O Artiodactyla é uma ordem que compreende os ungulados de dígitos pares, como por exemplo o hipopótamo. Foi descoberto que os hipopótamos tinham um parentesco muito próximo dos cetáceos. Criou-se assim, então, uma outra ordem chamada Cetartiodactyla. E o termo cetáceos ficou, para alguns autores, como uma subordem, uma infraordem ou apenas como um grupo artificial. A técnica aplicada da fotoidentificação ela vai variar de acordo com a espécie de estudo. Por exemplo, nas baleias jubartes é utilizada a nadadeira caudal. Essa nadadeira ela apresenta um padrão de coloração que é único em cada indivíduo. Ela serve como se fosse uma impressão digital. Todas as baleias jubartes apresentam um tipo de coloração e esse tipo ele vai variar dentro de uma escala, onde ela aparece praticamente toda branca até praticamente toda preta. Já na baleia franca, essa identificação é feita através das calosidades ou verrugas que apresentam no rosto, aqui na cabeça próximo ao orifício respiratório. Já nos golfinhos, como por exemplo o boto cinza, essa fotografia ela é tirada da nadadeira dorsal, onde essa nadadeira apresenta marcas, cicatrizes, entalhes que são adquiridos das formas mais variadas, podem ser por emale, pode ser por um acidente com hélice, pode ser de interação social, pode ser predação. Então essa marca ela vai ser única em cada indivíduo e é essa marca que vai ser utilizada para identificar cada indivíduo. E como a fotoidentificação é aplicada? Bom, eu fiz um levantamento e eu trouxe aqui algumas categorias, certo? Essas categorias elas não existem quando você vai pesquisar. Foram as categorias artificiais que eu separei só de uma forma mais didática, Então eu separei aqui nos estudos que trazem os métodos e as técnicas de fotoidentificação, interação interespecífica, ocorrência e movimento, estimativa populacional, fidelidade diária, marcas naturais, doenças, Lembrando que um mesmo estudo pode apresentar os métodos, um estudo com interação interespecífica, fidelidade diária, ou estimativa populacional, ocorrência e movimento. Então um estudo pode englobar mais de um dessa categoria, certo? Eu estou trazendo aqui mais de uma forma mais didática para a gente poder entender como ele pode ser aplicado. Eu vou falar um pouco mais de algumas dessas categorias aqui, algumas que são bastante importantes, e no final mostrar a aplicação prática dessas categorias no estudo da fotoidentificação. Então aqui é só mostrando a quantidade de estudos, de acordo com o levantamento bibliográfico que eu fiz, que utiliza cada categoria. Lembrando, aqui eu coloquei separado como o assunto principal do artigo. Como eu falei, essas categorias elas podem aparecer simultaneamente num mesmo estudo, mas de uma forma mais didática para vocês verem como esses estudos são feitos, certo? Então, a dinâmica estimativa populacional engloba 47,1% dos estudos que eu encontrei, seguido de marcas naturais, ocorrência e movimento, métodos e fotos de identificação, fidelidade diária, doença e interação interespecífica. A interação interespecífica ela é a interação entre espécies diferentes, não confundir com a relação intraespecífica, que é a interação entre membros da mesma espécie, certo? Então, em 2014, Zaxma e colaboradores ele utilizou a fotoidentificação para definir a relação entre a falsa orca e os golfinhos nariz de garrafa. Essa relação interespecífica ela pode ser benéfica para ambos, pode ser benéfica para um e causar prejuízo para outro. Nesse caso,
ele conseguiu identificar, né, na Nova Zelândia 61 indivíduos, e ele foi verificar qual era a atividade principal que esses indivíduos faziam juntos, né? Por que esses grupos se associavam. E ele conseguiu, através desse estudo, perceber que os indivíduos eles se associavam para forragear, para buscar alimento. Então é uma relação benéfica entre essas duas espécies diferentes que se juntam nessa relação interespecífica para procurar por alimento. Um outro trabalho que a gente pode realizar é o trabalho de ocorrência e movimento. Bom, é claro que você pode realizar apenas o trabalho de ocorrência. Você vai registrar, né, o aparecimento, a ocorrência de alguma espécie de interesse em alguma localidade. Mas você pode associar esse estudo ao estudo de movimento, quando você quer estudar, por exemplo, a rota migratória de uma determinada espécie. Foi isso que Towers fez com seus colaboradores em 2013. Ele estudou o movimento, a rota migratória da baleia mink, né? Foi feito de 2005 a 2012. E esse estudo ele exige uma logística um pouco mais elaborada. Você tem que fotografar essas espécies, lógico, em diversos pontos diferentes, né? Esse estudo ele utilizou 9 áreas diferentes. Para a gente ter noção, foram retiradas 6.990 fotografias. Eles conseguiram identificar 44 indivíduos através da fotoidentificação. Eu não sei se entre vocês tem algum estudante de veterinária ou alguém que tem uma linha de pesquisa voltada para a saúde, né? Mas a fotoidentificação ela não precisa ser utilizada apenas nos estudos de biologia e ecologia dos indivíduos, né? Como, por exemplo, esse trabalho realizado por Yang e colaboradores, onde ele usou a fotoidentificação para fazer um estudo veterinário de doenças epidérmicas decorrente de um derramamento de uma substância tóxica de uma indústria, né? E ele monitorou esses indivíduos entre 2006 e 2010 em Taiwan, né? Retirou 64.109 fotografias da barbatana dorsal e do corpo, e ele conseguiu identificar 97 indivíduos. Dentre esses 97 indivíduos, 37% apresentavam algum tipo de reação ou doença epidérmica. Então, é um outro uso, é um pouco diferente do que a gente está acostumado da fotoidentificação. Então, conforme eu mostrei para vocês no gráfico, essa é a categoria que mais representa os estudos de fotoidentificação, a dinâmica estimativa populacional. A dinâmica populacional ela consiste em como o grupo social se organiza, como aquela população se organiza. Por exemplo, se existe apenas um grande grupo, se existem pequenos subgrupos, se existe um grupo de 3, um grupo de 5, né? Como aquela população vai se organizar. Se existe uma relação de fissão e fusão entre aqueles indivíduos, ou se eles são muito fiéis um ao outro, tá? Porque os grupos sociais às vezes se organizam por interesses, assim como nós nos organizamos, por afinidades, por interesses. Então às vezes os grupos se juntam com indivíduos que têm uma maior facilidade para a pesca, outros com outras estratégias de sobrevivência. Então, só para exemplificar aqui, né, eu peguei esse arquivo de Pulcini e colaboradores, também de 2013, que foi feito com os golfinhos nariz de garrafa, né? Pulcini e os colaboradores conseguiram identificar 148 indivíduos através da fotoidentificação. Mais à frente eu vou detalhar um pouco mais como esse estudo de estimativa populacional ele é aplicado, né? Detalhar um pouco mais para a gente conseguir entender o processo até você conseguir fazer uma estimativa populacional e como essa estimativa vai ser aplicada na conservação. Agora a gente entra numa parte um pouco mais objetiva, né, que são os métodos e as técnicas de fotoidentificação. Alguns autores eles resumem os seus artigos em apresentar alguns métodos e algumas técnicas que são aplicadas na fotoidentificação. Eles trazem algumas sugestões, né, de como utilizar essa técnica. Por exemplo, uma delas é o ponto fixo, né? O ponto fixo ele é um ponto na costa, né, um ponto elevado na costa, onde você vai ficar observando. Essa observação ela é feita através de binóculos e o registro através de fotografias. E aí os autores eles trazem algumas, não digo exigências, mas algumas sugestões,
Esse ponto ele tem que estar 15 metros acima do nível do mar, né, a pelo menos 500 metros de distância na costa. Você deve utilizar, né, nas suas máquinas fotográficas lentes teleobjetivas de pelo menos 300 milímetros, né, porque você vai estar muito afastado da... Você vai estar na costa, não vai estar muito afastado do indivíduo. E um tripé, porque quem conhece um pouco de fotografia sabe que quanto mais o aumento da lente, mais essa lente vai tremer. Então é necessário que você tenha um tripé para que essas imagens fiquem um pouco mais estabilizadas. Um outro método de realizar essa técnica é através de embarcações, né? Essa foi a técnica particularmente que eu utilizei no meu mestrado, né, no projeto que eu citei anteriormente com vocês, com o projeto Boto Cinza, né? Para você fazer essa fotoidentificação, o registro desses indivíduos, é necessário que você tenha uma lente com uma variação focal, né? Por quê? Você vai estar o tempo todo se aproximando e se afastando dos indivíduos, né? E então você vai precisar de uma lente que tenha uma variação que você consiga focar o animal que você vai fotografar. É necessário também que você tenha uma velocidade de captura alta. Por quê? Porque quanto menor essa velocidade de captura, quando você realizar a fotografia, ela vai ficar um pouco borrada. Então, quanto maior a velocidade de captura, mais congelada ela vai ficar. Então, a gente recomenda aqui uma velocidade de pelo menos 1/2500, que seria 1 segundo dividido por 2500. Esse tipo de estudo ele é muito mais eficiente na fotoidentificação, porque você consegue acompanhar o indivíduo, você chega muito mais perto dele e consegue acompanhar ele por mais tempo. Porém, tem uma parte mais complicada, que é o custo, né? O custo é muito mais elevado, porque você precisa de uma embarcação, você precisa do combustível para essa embarcação, e geralmente esses embarques são feitos em alto mar, né? Tem muitas espécies que são oceânicas, então você tem que navegar por horas e horas. Isso você vai precisar dormir no barco, passar alguns dias embarcados, então acrescenta também a alimentação e diversos outros fatores. Então é uma categoria que você vai ter um resultado muito melhor, porém você vai ter um custo muito mais alto. Porém, esse estudo embarcado ele não pode ser feito de qualquer forma, né? Existe uma legislação aqui no Brasil que tem uma série de restrições, né? Tem algumas normas de avistagem, e isso serve tanto para pesquisa ou para turismo. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um texto adaptado da portaria de número 117, né, que traz algumas proibições, né? Eu não vou ler todas aqui para não ficar longo e cansativo, mas como por exemplo, é proibido você se aproximar de qualquer espécie de baleia com motor engrenado a menos de 100 metros de distância do animal mais próximo, devendo o motor obrigatoriamente sendo mantido neutro. Você também é proibido, por exemplo, a perseguir com o motor ligado qualquer baleia por mais de 30 minutos. Além disso, é proibido se aproximar de um indivíduo ou um grupo de baleias que já esteja submetido no momento a outras duas embarcações, né? E eu sei que é uma coisa que todo mundo quer, mas essa portaria também proíbe a prática de mergulho ou natação com qualquer espécie de baleia. Um outro método de você realizar a fotoidentificação é através de sobrevoos. Esse sobrevoo ele pode ser feito através de aeronaves. Para isso, tem algumas recomendações, né, como por exemplo as lentes teleobjetivas de até 300 milímetros, porque você vai estar em uma distância considerável do indivíduo, e uma velocidade de disparo um pouco menor do que a velocidade embarcada, que é de 1 por 250 segundos, certo? Não necessariamente essa velocidade tem que ser muito alta, porque a aeronave ela vai estar acompanhando o indivíduo, então não vai acontecer o mesmo problema que acontece com a técnica embarcada. Com esse aumento tecnológico que nós estamos vivenciando, né, foram inventados os drones. Então esse estudo através de sobrevoo passou a ser utilizado a partir de drones. Esses drones eles têm um custo muito menor do que o sobrevoo efetuado por aeronaves, porém esse sobrevoo, tanto de aeronaves quanto de drones, eles trazem uma limitação, digamos assim. Você não vai conseguir
realizar qualquer estudo de fotoidentificação. Por exemplo, os estudos com pequenos cetáceos, com golfinhos, botos, ele tem que ser feito paralelo ao indivíduo, porque você vai fotografar a barbatana dorsal desse indivíduo. Então, pegando de cima, você não vai conseguir identificar essas marcas presentes nas barbatanas, né? A jubarte também, por exemplo, você precisa da foto da nadadeira caudal. Então, pegando de cima também você não vai conseguir registrar bem essa nadadeira. Essa tecnologia ela é muito eficiente quando você quer realizar censos, por exemplo. O Instituto Baleia Jubarte ele realiza o censo das baleias jubartes na migração anual através de sobrevoos. Para esse método, ele é muito eficiente. Passando agora dessa parte mais geral, a gente vai falar agora do boto cinza. O boto cinza, a espécie Sotalia guianensis, é um pequeno indivíduo representante dos cetáceos. Eles chegam a alcançar cerca de 2 metros de comprimento. Essa espécie ela tem uma distribuição restrita. Essa distribuição vai desde Honduras até o sul aqui do Brasil, no Rio Grande do Sul. Essa espécie ela tem um hábito exclusivamente costeiro, certo? Elas habitam geralmente águas confinadas e eles são conhecidos como sentinela da saúde ambiental. Até pouco tempo, apesar de já terem bastante estudos a respeito dessa espécie, o boto cinza ele se encontrava como a categoria de dados insuficientes na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e Recursos Naturais, o conhecido como IUCN, da sigla em inglês. Atualmente a espécie passou para o status de quase ameaçado, Porém, aqui no Brasil, na lista de espécies da fauna brasileira ameaçada de extinção, ele já é categorizado como vulnerável. Para vocês terem ideia do status de conservação dessa espécie, em apenas 3 gerações a população humana cresceu bastante, e o declínio estimado é de mais de 30% para a espécie. Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês como nós aplicamos essa técnica na conservação do boto cinza aqui na Baía de Todos os Santos. O estudo foi feito aqui em Salvador, Bahia, e o primeiro passo é criar um catálogo de identificação dos objetos de estudo, que no nosso caso foi o boto cinza. Como eu falei para vocês, no caso de botos e golfinhos, é necessário que se registre a nadadeira dorsal do indivíduo. É nessa nadadeira que vai ter a impressão digital, digamos assim, de cada indivíduo. Além disso, é possível que alguns indivíduos apresentem uma marca acessória. Essa marca acessória ela precisa ser permanente, não é qualquer cicatriz que a gente pode usar como uma marca de identificação, uma marca diagnóstica. Nesse indivíduo aqui, que eu coloquei a foto, ele apresenta uma marca acessória que serviu como uma identificação. A gente pode ver aqui uma cicatriz um pouco circular, que possivelmente foi feita através de um tubarão muito pequeno, conhecido como tubarão charuto. Essa marca a gente consegue perceber que ela já está muito bem cicatrizada, então a gente sabe que essa marca ela não vai desaparecer. Dessa forma, essa marca sim pode ser utilizada como um diagnóstico caso a gente tenha dúvidas se o indivíduo é o mesmo ou não. Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente por que essa marca consegue nos auxiliar e a gente consegue afirmar que esse indivíduo é o mesmo indivíduo que foi fotografado em um outro momento. Então, nessa fotografia aqui a gente mostra um pouco da área de estudo, Essa fotografia foi retirada por mim. Lá no fundo a gente consegue ver a cidade de Salvador, Essa localidade especificamente é a ponta da ilha de Itaparica, e a gente consegue observar nessa foto um grupo social composto por subgrupos, Isso é o que eu falei lá atrás da dinâmica populacional. Com a fotoidentificação a gente pode determinar a dinâmica populacional desse grupo social. Nessa foto a gente consegue ver como essa marca auxiliar consegue nos ajudar a afirmar que é o mesmo indivíduo. Se a gente fosse basear aqui apenas na marca da nadadeira dorsal, a gente fica com um pouco de dúvida se é ou não o mesmo indivíduo. Você vai perceber
que a posição do indivíduo na água, se o corpo está mais ou menos arqueado, influencia no formato na nadadeira dorsal. Então, às vezes a gente pode achar que uma marca é parecida com a outra, mas não confirma que é o mesmo indivíduo, porque a posição do indivíduo na água está diferente e isso altera a marca na nadadeira dorsal. Só que esse indivíduo, como eu falei, ele possui uma marca acessória. E essa marca acessória, ela foi o diagnóstico para a gente poder afirmar que se trata do mesmo indivíduo. Essa foto ela tem aproximadamente 1 ano de diferença entre um registro e outro. Bom, então, após realizar as fotografias em campo, esse arquivo vai ser depositado no seu computador, no seu notebook, e aí você vai separar esse material entre indivíduos marcados e indivíduos não marcados. Para o catálogo, a gente só pode incluir os indivíduos marcados. Por quê? Os indivíduos que não possuem marcas aparentes, a gente não tem como afirmar se é o mesmo indivíduo ou se são indivíduos diferentes. Então, para que a gente não induza ao erro o estudo, a gente não inclui esses indivíduos não marcados. Porém, mais na frente, a gente faz uma correção estatística que vai incluir esses indivíduos não marcados na estatística da estimativa populacional, por exemplo. Após você separar os indivíduos marcados dos não marcados, você vai na pasta dos indivíduos marcados e vai classificar esses indivíduos. Existe um padrão que é utilizado na literatura, onde varia um pouco de autor para autor, mas basicamente é esse padrão que a gente segue aqui. Para o indivíduo que tem apenas um corte na barbatana dorsal, a gente coloca o código A. Para um corte no topo da barbatana dorsal, código B, e assim por diante. E a gente vai classificar essas fotos para, quando for fazer a comparação, ficar mais fácil de encontrar o indivíduo na pasta que você vai estudar. Depois de fazer a classificação, o próximo passo é catalogar. Você vai editar essa foto, vai recortar a barbatana dorsal do indivíduo e vai fazer um croquis. Esse croquis é você deixar o fundo todo branco e deixar a barbatana e parte do dorso do golfinho todo preto, como corresponde aqui na imagem. E esse catálogo ele vai conter sempre o par croquis e recorte da nadadeira dorsal. Esse código aqui que vocês estão vendo, D13 e D14, é referente à classificação que a gente viu no slide anterior, onde possui 4 ou mais cortes na nadadeira dorsal. E 13 e 14 é o número do indivíduo que a gente vai catalogando. Findada a catalogação, a gente já vai ter resultados bastante interessantes, mas o trabalho não termina aí. É a partir do catálogo que você vai realizar outros estudos, como estudos a respeito da ecologia da espécie. Eu vou mostrar para vocês algum desses trabalhos aqui mais à frente. Primeiro eu vou apresentar alguns resultados que nós obtivemos através dessa catalogação, como, por exemplo, foram feitas 16 campanhas aqui na Baía de Todos os Santos entre os anos de 2016 e 2018. Foram retiradas 8.000 fotografias com aproveitamento de 14%. Não fique frustrado se você for realizar um trabalho desse e não conseguir tirar boas fotos, porque a dificuldade em registrar uma boa foto é muito alta. Vai variar muito das condições climáticas, das condições de navegabilidade. Muitas vezes você vai tirar foto, só vai sair água, não vai ter indivíduo na foto. Muitas vezes essa foto vai estar borrada. Então o aproveitamento aproximado é esse, de 14, 15 até 20%. Não vai ter um aproveitamento muito alto das fotografias, mas as fotografias que forem aproveitadas trazem um resultado muito bom. Então, desse estudo a gente conseguiu identificar 86 indivíduos. Aqui tem uma tabela abaixo com a quantidade de indivíduos em cada categoria, que eu não vou detalhar para não tomar mais tempo, mas vocês podem dar uma verificada aí. Aqui é só para mostrar para vocês alguns resultados que nós obtivemos referente a cada categoria. Eu não vou colocar todos os indivíduos porque são muitos indivíduos, eu vou colocar apenas uma prancha de cada categoria. Essa prancha ela representa a categoria A, com os indivíduos com apenas uma marca na nadadeira dorsal. Aqui os indivíduos que apresentam 2 ou 3 marcas.
aqui 4 ou mais marcas. Nesse, uma outra categoria, que são os indivíduos que apresentam outros tipos de marca na barbatana dorsal, né? Não só cortes, mas como deformações. E nessa categoria, os indivíduos que apresentam marcas em outras partes do corpo, né? Como eu falei, outras marcas do corpo, se forem marcas definitivas, podem servir como diagnóstico da identificação de uma espécie, de um indivíduo, desculpa. Nessa imagem que eu estou mostrando aqui, por exemplo, esse indivíduo foi carinhosamente apelidado de coleirinha, né? Essa marca foi causada provavelmente por um emale, né? E esse indivíduo, ela tem essa marca definitiva. Nós já encontramos esse indivíduo várias vezes ao longo dos nossos campos, né? Nos nossos embarques, e essa é uma marca mais diagnóstica até do que a nadadeira dorsal. A gente consegue identificar esse indivíduo de longe. Com esse catálogo em mãos, você pode realizar diversos estudos ecológicos diferentes, né? Lembra que eu mostrei lá na frente? Tem os estudos de estimativa populacional, tem os estudos de interação interespecífica, tem os estudos de doença, né? Então você vai definir qual é o estudo que você quer realizar. Nós realizamos 2 estudos. Eu vou apresentar aqui o primeiro, mostrar mais ou menos como a gente fez, e depois eu mostro um outro estudo que a gente fez usando os mesmos dados, certo? Então vamos lá. Então, para realizar essa estimativa, existem diversos programas que você pode utilizar. Nós utilizamos 2 programas aqui, que foi o programa R, né, com a interface RStudio e o pacote RMark. E utilizamos o Mark. Né? O R, ele é um programa um pouco mais complicado de início, porque é um programa todo em linha de comando. Você vai escrever toda a programação que você vai realizar. Já o Mark não. O Mark ele tem uma interface um pouco mais fácil de utilizar, né? Você vai clicar botões, né, para poder fazer esses estudos e entrar com os dados. Já no R é um pouquinho mais complicado. Mas isso vai depender da sua habilidade com o programa, para o programa que você vai escolher, né? Daí você vai utilizar os dados que você obteve lá na sua catalogação, o número de indivíduos e algumas outras informações, certo? Aí o programa, o R ou o Mark, ele vai rodar uma série de modelos e vai escolher qual modelo mais parcimonioso, o modelo que mais atende aos seus dados. No caso aqui dessa população que a gente estudou, né, a gente considerou ela como uma população fechada. O que vem a ser uma população fechada? É uma população que mantém o seu número aproximadamente constante, né? A gente assume que ela não tem entrada e saída de indivíduos através de migração, né? Claro, vai haver a entrada e saída de indivíduos por morte e nascimento, mas para o período de tempo do estudo, que foi de 2 anos, a gente assume que essa população ela não vai variar significativamente. Então, o modelo mais parcimonioso, que foi enquadrado para essa categoria, essa classificação da nossa população, essa característica, foi o modelo closed, que é o modelo fechado, que é o modelo que assume que não há heterogeneidade e ela tem uma verossimilhança condicionada. Esse modelo ele vai utilizar os dados de probabilidade de captura, probabilidade de recaptura e o tamanho da população. Então, como eu falei, o programa ele vai escolher o modelo mais parcimonioso, que melhor atende aos dados que a gente deu de entrada nesse programa. O principal dado de entrada que vai alimentar essa estatística é o chamado histórico de captura. No histórico de captura, você vai construir uma tabela com todas as saídas de campo, né, que são essas colunas, e nas linhas você vai ter o animal catalogado, né, cada indivíduo de acordo com a sua categoria e numeração. E aí você vai colocar 0 para a ausência daquele indivíduo naquele determinado período, naquela determinada data, e 1 para a presença desse indivíduo. Então essa planilha ela vai alimentar o programa, e ele vai fazer, baseado nessa planilha, a probabilidade de captura do indivíduo, a probabilidade de recaptura desse indivíduo, e a gente vai entrar depois com o número final de indivíduos também para usar na análise. Depois de rodar a análise, a gente encontrou um número estimado de indivíduos de 139, né, com a margem de erro entre 116 e 179. Lembrando que
Essa estimativa é para apenas indivíduos marcados. Depois a gente vai fazer uma correção que vai trazer um número total de indivíduos. Para isso, você precisa achar o valor de θ. O que é o valor de θ? O valor de θ é o número de indivíduos marcados dividido pelo número de indivíduos totais. Você vai achar um valor, que nesse caso foi 0,67, e vai jogar numa fórmula que tem no próprio programa, e ela vai te dar a estimativa corrigida. Então, a população aproximada aqui da Baía de Todos os Santos, do Boto Cinza, ficou de 207 indivíduos, com a margem de erro entre 173 e 267. Essa, baseado nas outras populações aqui do Brasil, pode ser considerada uma população de tamanho médio para grande. Isso mostra que a gente tem uma população aqui de um número significativo, e reforça a importância de mais estudos a respeito dessa população. Esse foi o primeiro estudo realizado de estimativa populacional para o Boto Cinza aqui na Baía de Todos os Santos. Então a gente ainda tem bastante campo, para outras pessoas que tenham interesse em trabalhar com o Boto Cinza aqui na Baía de Todos os Santos. É necessário que tenha gente para trabalhar, que dê continuidade a esse projeto, porque a gente tem que monitorar essas populações, e é a partir, como eu falei, da fotoidentificação, e todos os anos, se possível, fazer uma estimativa para poder acompanhar se essa população está crescendo, se essa população está diminuindo, ou se essa população ela está estável. Então, para ter uma ideia de como essa população ela vai se comportar daqui a alguns anos, a gente pode realizar, com base nos dados de fotoidentificação e de estimativa populacional, e de alguns outros dados que eu vou mostrar para vocês, a gente pode realizar a análise de viabilidade populacional, ou AVP. Essa análise de viabilidade populacional ela é realizada através de um programa computacional de simulação, uma modelagem, chamado Vortex. Existem outros programas, claro, mas a gente utilizou o Vortex para essa análise de dados, e eu vou explicar um pouquinho como o Vortex funciona e quais são os dados que você precisa entrar no programa e qual é o resultado que esse programa vai te dar. Basicamente, o Vortex ele emprega o método de simulação de Monte Carlo. O Monte Carlo ele vai pegar os dados, vai simular esses dados várias vezes e vai te trazer um resultado. Esse resultado ele vai avaliar os efeitos das forças determinísticas e estocásticas sobre a dinâmica populacional. Isso vai permitir que você preveja os efeitos de impactos, os efeitos de estratégias de manejo, e você vai conseguir estimar a vulnerabilidade de extinção de determinada população. Aqui são alguns parâmetros de entrada, que você precisa para alimentar o programa. Você vai ter que colocar alguns parâmetros biológicos e ecológicos da espécie. Isso você vai buscar na literatura especializada para determinada espécie. Alguns dados como maturidade sexual, máxima idade reprodutiva, expectativa de vida, gestação, mortalidade, sobrevivência, se a população é fechada ou aberta. No nosso caso aqui, a gente assumiu a população como uma população fechada, sem depressão endogâmica. O que significa sem depressão endogâmica? É a perda de variabilidade genética. Quando você tem uma população muito pequena, essa população ela começa a intercruzar. O que acontece? Os indivíduos geneticamente vão ser muito parecidos. Então, qualquer doença que der pode afetar toda a população, porque essa população não vai ter um código genético muito variado, certo? E um outro dado, a gente colocou a extinção sendo como restando apenas um sexo, não necessariamente sobrando apenas um indivíduo, mas apenas um sexo. E a gente simulou alguns cenários que são os cenários que mais atingem o Boto Cinza, que mais afeta a sobrevivência do Boto Cinza, que seria o aumento da atividade pesqueira, o aumento da atividade turística e o aumento da atividade portuária. Então a gente vai simular, através do Vortex, esses três cenários e vai alimentar o programa com os dados biológicos e ecológicos. Essa tabela aqui são outros parâmetros que são também de entrada, o número de população. A gente assumiu que é uma população apenas, essa população ela se subdivide, mas ela é uma população.
é o número inicial, que foi o número que a gente obteve na estimativa, de 207 indivíduos. O número de interações é o número de aleatorizações que o programa vai fazer. Ele vai simular 1000 vezes aquela população. Ele vai trazer resultados diferentes e no final ele traz uma média para a gente ver como essa população vai se comportar. E aqui outros dados que a gente vai conseguir, como eu falei, através da literatura. Depois de alimentar o programa e rodar as aleatorizações, ele vai trazer para a gente uma tabela como resultado. Essa tabela ela vai trazer diversos dados, mas a gente vai focar aqui em 3 resultados principais, que é a probabilidade de extinção. A gente vê aqui que as probabilidades foram todas inferiores a 50%. No pior cenário, a probabilidade de extinção é de 41%. Um outro dado que a gente precisa se atentar aqui é a taxa de crescimento da população. Se vocês observarem, a taxa de crescimento ela foi negativa. O que é que significa? Significa que a população ao longo dos anos ela vai declinar. Não necessariamente essa população vai chegar à extinção, ela vai chegar ao número zero de indivíduos. Porém, o cenário é um pouco pessimista. Essa população ela vai declinar ao longo dos anos. E um outro dado que a gente tem que olhar nessa tabela é o tempo médio de extinção. Como eu falei, não necessariamente essa população vai se extinguir. Ela tem uma probabilidade de se extinguir inferior a 50%. Mas, em alguns casos, em algumas simulações, essa população vai sim chegar a ser extinta. E aqui o programa ele traz essa média de extinção. Um outro dado também que é importante e que a gente consegue ver aqui na tabela seria o número final de indivíduos. Como eu falei, essa população ela tem uma probabilidade inferior a 50% de se extinguir. Então, estima-se que no primeiro cenário de aumento de atividade pesqueira, essa população ela vai chegar num número de 44 indivíduos. Lembrando que o número inicial de indivíduos era de 207, certo? No cenário de atividade turística, ele chega a 76 indivíduos e no aumento da atividade portuária, 56 indivíduos. Então, o pior cenário, que representa aqui o maior perigo para as populações de boto cinza aqui da Baía de Todos os Santos, seria o aumento da atividade pesqueira, onde ela vai reduzir o número de indivíduos em 44, num tempo médio de 207,9 anos. Eu trouxe aqui para vocês também o gráfico que o Vortex nos dá no final. Esse gráfico ele representa o comportamento da população ao longo dos anos. No eixo X aqui a gente tem os anos e no eixo Y nós temos o tamanho da população. Então a população que iniciou com 207 indivíduos, nos primeiros 20 anos ele vai ter um acréscimo, depois começa a declinar e aí ele vai se comportando dessa forma ao longo da curva até chegar aos 300 anos. Então nesse cenário da pesca, como eu falei, sobraram apenas 44 indivíduos. No cenário de aumento da atividade turística, ela se comporta de uma forma diferente, e no final vai trazer um número de 76 indivíduos. Já o cenário de aumento da atividade portuária também vai se comportar de uma forma diferente e nos traz no final um número de 56 indivíduos. Então, baseado nesses números, você e os órgãos ambientais responsáveis vão definir qual a estratégia de conservação mais adequada para a realidade do local. Claro, isso vai variar muito de acordo com a área. Por exemplo, tem áreas que não existe atividade turística ou portuária. No nosso caso aqui da Baía de Todos os Santos, nós temos um dos maiores portos e a atividade turística também é muito grande, com o tráfego de embarcações de pequenos e grande porte, como ferry boats de Salvador para a ilha. Então, essas são ameaças reais para a nossa área. Para uma outra área, pode não ter atividade portuária ou atividade turística. Então, baseado nesses números e na sua realidade, você vai definir qual a melhor estratégia de conservação para a espécie. Então, só para finalizar aqui, para não tomar mais o tempo de vocês, alguns comentários sobre a importância da criação do catálogo de identificação. Eu falei para vocês
que o primeiro passo é criar o catálogo. E a partir desse catálogo você vai fazer diversos estudos, né? A criação desse catálogo ele vai ajudar na redução dos erros de identificação. Existem dois erros básicos que podem te levar a interpretações errôneas. O primeiro erro é o falso positivo. Esse erro ele ocorre quando as fotos de dois indivíduos diferentes são interpretadas como sendo um mesmo indivíduo, né? E pelo contrário, os falsos negativos acontecem quando duas fotos do mesmo indivíduo são interpretadas como indivíduos distintos. Esse erro ele vai dar uma diferença muito grande na sua estimativa lá no final. Então é importante que você crie o catálogo, que você identifique corretamente os indivíduos, sem dúvidas, né, para que não ocorra um erro lá na frente. E para finalizar, um outro dado super interessante que a gente conseguiu, né, que foi a reavistagem de 4 indivíduos com um intervalo de 10 anos. Né? Os indivíduos que você consegue ver aqui na sua direita, né, eles foram fotografados pela Renata Batista, que foi publicado na sua dissertação de 2008. 10 anos depois, em 2018, nós fotografamos os mesmos indivíduos na mesma localidade, né, que são essas figuras aqui pretas, né, que é a parte do nosso catálogo de identificação. Então, através desse monitoramento, a gente conseguiu reavistar 4 indivíduos, né, com 10 anos de diferença. Então, esse é um dado super animador, né, que indica que essas populações ela têm um alto padrão de residência nessa área e também que elas estão sobrevivendo nessa área, ou seja, o ambiente está sendo favorável a elas. Cabe a nós agora preservar e estudar para saber como a gente pode conservar ainda mais essa população. Bom, então era isso que eu tinha para apresentar para vocês, certo? Eu agradeço muito a presença de todos, espero que tenham gostado. Gostaria de agradecer principalmente a Bioeducação Digital pelo convite para participar desse congresso tão importante. Queria agradecer também ao FRB e ao LEAC, que foi o laboratório que me deu suporte à pesquisa. Queria agradecer também à UFBA e ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Biomonitoramento e à CAPES pelo fomento à pesquisa, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me escrever, meu e-mail está aí disponível para vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!